Existe uma contradição fundamental que define a experiência de tantas pessoas na Terra. Essas pessoas buscam, rezam, esperam, suplicam por aquilo que já está dentro delas desde o princípio. A natureza divina não é algo a ser conquistado através do sofrimento ou da espera passiva. Ela é a essência de cada ser humano, a consciência criadora que molda toda a realidade experimentada. Quando alguém vive aceitando menos do que merece, não é por falta de poder. É por desconhecimento da verdade mais revolucionária que pode ser conhecida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade é apresentada sem rodeios. A consciência humana não é uma pequena parte de algo maior. Ela é o próprio fundamento através do qual todas as coisas ganham forma e existência. Quando essa compreensão penetra profundamente, todo o cenário da vida se reorganiza. O que parecia impossível se revela como naturalmente acessível. O que parecia distante se mostra sempre presente, esperando apenas o reconhecimento. Mas algo acontece ao longo das experiências terrenas que encobre essa verdade. As vozes externas ensinam que o poder está em outro lugar, nas mãos de outros, nas circunstâncias, no destino imutável. Pessoas aprendem a se ver como pequenas, limitadas, dependentes de forças além do seu controle. Essa é a maior ilusão já perpetuada. E essa ilusão causa um sofrimento desnecessário que atravessa gerações inteiras. Por que alguém que carrega a natureza divina aceitaria viver em escassez? Por que alguém com o poder da consciência criadora permaneceria preso em situações que causam dor? Essas perguntas não são retóricas. Elas apontam para um despertar que muda absolutamente tudo. Quando o reconhecimento da própria divindade acontece, não há mais espaço para resignação. Não há mais razão para aceitar menos do que a plenitude. A resistência a essa verdade é compreensível. Durante tanto tempo, aprendeu-se que a humildade significava se diminuir, que a espiritualidade exigia negação de si mesmo, que desejar abundância era egoísmo ou vaidade. Mas essas crenças são distorções profundas que afastam as pessoas da sua verdadeira natureza. A consciência que cria mundos não reside em algum céu distante. Ela pulsa dentro de cada ser humano, esperando ser reconhecida, ativada, expressa plenamente. A lei da Assunção, tão claramente explicada nos ensinamentos de Neville Goddard, revela o mecanismo exato através do qual a consciência molda a experiência. Assumir um estado não é fingir ou fantasiar. É ocupar internamente a realidade desejada com tal convicção que o mundo externo não tem escolha senão refletir esse estado. A maioria das pessoas vive assumindo estados de limitação, carência, incapacidade. E então se surpreendem quando a vida reflete exatamente essas assunções. O espelho da realidade nunca mente sobre o estado interno que está sendo habitado. Imagine alguém diante de um espelho reclamando da imagem refletida, mas sem nunca mudar a própria postura. Essa pessoa poderia gritar com o espelho, suplicar que ele mostrasse algo diferente, mas nada mudaria. O espelho apenas reflete fielmente aquilo que está diante dele. A realidade externa funciona exatamente assim. Ela não responde a pedidos desesperados ou esperanças passivas. Ela responde ao estado de consciência habitado, ao que está sendo assumido como verdade no nível mais profundo do ser. Bruce Lipton, em suas pesquisas sobre epigenética, demonstrou cientificamente que as células respondem às crenças e estados internos. O ambiente celular muda de acordo com os sinais enviados pela mente. Isso não é metafísica vaga. É ciência mensurável que confirma o que os mestres espirituais sempre souberam. A biologia obedece à consciência. O corpo físico expressa fielmente o estado interno dominante. Quando alguém se reconhece como divino, até as células respondem a essa verdade. Mas quantas pessoas vivem habitando estados de indignidade? Quantas acordam todos os dias assumindo que não são suficientes, que não merecem, que precisam provar seu valor? Essas assunções invisíveis governam cada escolha, cada ação, cada resultado. E então a vida parece confirmar essas crenças limitantes. Não porque sejam verdadeiras, mas porque a consciência cria através da assunção, e o que é assumido internamente se manifesta externamente com precisão matemática. A diferença entre quem vive plenamente e quem aceita migalhas não está nas circunstâncias externas. Está no estado de consciência habitado. Alguém pode ter nascido em riqueza e viver em pobreza interna. Outro pode ter começado sem nada material e manifestar abundância em todas as áreas. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, fica claro que o ponto de poder nunca está no mundo externo. Ele reside eternamente na consciência, no eu sou que precede e cria todas as experiências. O eu sou é a única declaração verdadeira que existe.
Tudo que vem depois dessa afirmação cria a experiência vivida. Eu sou limitado. Eu sou incapaz. Eu sou indigno. Cada uma dessas completudes gera uma realidade correspondente. A consciência não julga se essas declarações são boas ou ruins. Ela simplesmente cumpre aquilo que é declarado com convicção. Quando alguém diz eu sou divino, eu sou abundante, eu sou merecedor, a mesma lei opera. A realidade externa se reorganiza para refletir essa nova assunção. Por que então tantas pessoas completam o eu sou com palavras de limitação? A resposta está nas camadas de condicionamento acumuladas ao longo dos anos. Famílias, sociedades, religiões que ensinaram que o ser humano é naturalmente falho, que precisa se redimir, se provar, se diminuir para ser aceito. Essas crenças foram absorvidas tão profundamente que se tornaram invisíveis. Passaram a parecer verdades absolutas quando na realidade são apenas programações que podem ser desfeitas. A libertação começa quando essas programações são reconhecidas pelo que são. Existe uma história antiga sobre um príncipe que cresceu entre pessoas simples, sem saber de sua verdadeira identidade. Ele viveu aceitando a pobreza, o trabalho duro, as limitações de quem não possui título ou herança. Um dia, a verdade sobre sua origem foi revelada. Naquele momento, tudo mudou. Não porque algo externo foi acrescentado, mas porque o reconhecimento interno de quem ele sempre foi transformou instantaneamente suas possibilidades. Essa é a jornada de todo ser humano que desperta para sua natureza divina. A jornada espiritual de tantas pessoas se perde na busca externa. Peregrinações, rituais, sacrifícios tentando alcançar algo que já habita dentro. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa busca externa é revelada como desnecessária. Não há nada a buscar fora porque tudo já existe dentro da consciência criadora. A transformação não acontece através da adição. Ela acontece através do reconhecimento. Quando alguém finalmente vê que sempre foi divino, que sempre teve o poder, a vida inteira se reorganiza. E se aceitar pouco fosse apenas um sintoma de amnésia espiritual? E se toda escassez, toda limitação, toda resignação fossem resultado de ter esquecido a própria natureza? A consciência que cria galáxias, que organiza átomos, que sustenta toda a existência não está separada do ser humano. Ela é a essência de cada pessoa. Quando esse esquecimento é desfeito, quando a lembrança retorna, não há mais razão para viver pequeno. Não há mais lógica em aceitar menos do que a plenitude que é direito natural de todo ser consciente. Em Salmos capítulo 82, versículo 6, encontramos uma declaração que desafia completamente a visão de inferioridade humana. A frase diz: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Cada palavra desse versículo carrega um peso transformador quando compreendida profundamente. Não é uma metáfora poética ou um elogio exagerado. É uma revelação direta sobre a verdadeira natureza de cada ser humano. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse versículo é confirmação bíblica de que a divindade não é privilégio de poucos. É a essência compartilhada por todos. A primeira parte do versículo diz eu disse. Isso não é uma opinião humana ou uma filosofia inventada. É uma declaração da própria fonte criadora. Quando a consciência suprema afirma algo sobre a natureza humana, não há espaço para dúvida ou debate. É uma verdade estabelecida na estrutura da própria realidade. A humanidade não decidiu ser divina. Ela foi criada assim desde o princípio. Essa afirmação vem de cima, do fundamento de tudo que existe, e por isso carrega autoridade absoluta. A segunda parte diz vós sois deuses. Não diz que vocês podem se tornar deuses se forem dignos. Não diz que vocês serão deuses no futuro distante. A afirmação é no presente, vós sois. Agora. Neste momento. Independente de circunstâncias, erros passados ou crenças limitantes. A natureza divina não é algo a ser conquistado através de mérito ou sofrimento. Ela simplesmente é. E quando alguém realmente absorve essa verdade, não há mais como aceitar viver pequeno. Não há como permanecer em estados de indignidade. A terceira parte completa, e todos vós filhos do Altíssimo. A palavra todos elimina qualquer possibilidade de exclusão. Não importa a origem, história, condição atual. Todo ser humano carrega essa filiação divina. Ser filho do Altíssimo significa ter acesso à mesma natureza criadora, ao mesmo poder manifestador, à mesma autoridade sobre a própria realidade. Quantas pessoas vivem como órfãos espirituais, mendigando por migalhas, quando na verdade são herdeiros legítimos de toda a abundância? Essa pergunta não é para causar culpa. É para despertar lembrança.
A dor de aceitar pouco faz sentido agora. Ela não é fraqueza ou falha de caráter. É o resultado de ter acreditado em uma identidade falsa. Quando alguém se vê como limitado, separado, indigno, toda a vida reflete essa crença. Mas o versículo revela que essa identidade nunca foi verdadeira. A verdade sempre foi que cada pessoa é divina, criadora, capaz de moldar sua realidade através da consciência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade bíblica se torna aplicação prática. Não é apenas saber intelectualmente. É viver a partir dessa identidade restaurada. Quando o reconhecimento da própria divindade finalmente acontece, algo fundamental muda na relação com a vida. A vítima se transforma em criadora. A espera passiva se torna manifestação ativa. As súplicas desesperadas dão lugar a declarações de certeza. Isso não é arrogância ou ilusão. É o funcionamento natural da consciência desperta. Alguém que sabe quem realmente é não mendiga por amor, não implora por abundância, não aceita situações que contradizem sua verdadeira natureza. Porque a consciência divina não pede permissão. Ela cria através da assunção e do sentimento de realização cumprida. A responsabilidade que vem com esse despertar é total. Não há mais ninguém para culpar pelas circunstâncias vividas. Não há mais destino cruel ou azar injusto controlando a experiência. A consciência reconhecida como criadora assume completa autoria sobre a própria realidade. Isso pode assustar no início, mas traz uma liberdade incomparável. Se a realidade atual foi criada inconscientemente através de crenças limitantes, uma nova realidade pode ser criada conscientemente através de novas assunções. O poder sempre esteve presente. Apenas não estava sendo usado com sabedoria. Imagine alguém que sempre aceitou relacionamentos onde era desvalorizado. Essa pessoa rezava por amor, mas continuava atraindo as mesmas dinâmicas dolorosas. Quando o despertar acontece, a pergunta muda. Não é mais porque isso acontece comigo. É que estado interno estou habitando que atrai essa experiência. A resposta sempre revela crenças ocultas de indignidade. Quando o estado muda, quando a assunção interna se torna eu sou amado, eu sou valorizado, eu sou digno de reciprocidade, toda a realidade relacional se reorganiza. Não por milagre externo. Por alinhamento consciente com a verdadeira natureza. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a manifestação é descrita como algo natural quando a consciência está alinhada com o desejado. Não requer esforço sobrenatural ou técnicas complicadas. Requer apenas habitar o estado de já ter aquilo que se deseja. Sentir a realização antes da evidência externa. Essa é a fé verdadeira que move montanhas. Não é esperança vazia ou pensamento positivo superficial. É a ocupação consciente de um estado interno que a realidade externa não tem escolha senão refletir. E se todo o sofrimento desnecessário fosse apenas resultado de não conhecer essa verdade? E se todas as gerações que viveram em escassez pudessem ter experimentado abundância simplesmente reconhecendo sua natureza divina? Essas questões não servem para criar arrependimento. Elas servem para despertar urgência. Não há mais tempo para aceitar pouco. Não há mais razão para viver como mendigo quando se é herdeiro. A prática dessa verdade começa agora, com a decisão consciente de habitar apenas estados dignos da própria divindade. O impacto existencial de reconhecer a própria divindade vai muito além de manifestar desejos materiais. Ele transforma a maneira como alguém se move pelo mundo, como interpreta desafios, como se relaciona com outras consciências. Quando a verdade de ser Deus em forma humana é absorvida completamente, não há mais espaço para o medo paralisante. Não há mais identificação com a limitação temporária. A pessoa passa a se ver como consciência eterna experimentando uma jornada física. E dessa perspectiva elevada, tudo o que antes parecia impossível se revela como mero exercício de assunção consciente. A união entre corpo, mente e espírito acontece naturalmente quando essa verdade é vivida. O corpo deixa de ser um fardo ou uma prisão. Ele se torna um instrumento através do qual a consciência divina experimenta a criação material. A mente deixa de ser uma fonte de autossabotagem. Ela se torna a ferramenta que direciona a energia criadora para formar realidades específicas. O espírito, que sempre foi divino, finalmente é reconhecido conscientemente. Essas três dimensões trabalham em harmonia quando a identidade verdadeira é restaurada, quando o esquecimento é desfeito. Pense em um oceano vasto e infinito. Cada onda que se forma na superfície não é separada do oceano. Ela é o próprio oceano assumindo temporariamente uma forma específica. A onda pode acreditar que é pequena, limitada, destinada a desaparecer.
Mas essa crença não muda o fato de que ela é feita da mesma essência do oceano inteiro. Quando a onda reconhece sua verdadeira natureza, ela não perde sua forma individual, mas ganha consciência do poder infinito que sempre foi sua fonte. Assim é o ser humano em relação à consciência divina. A maioria das pessoas vive como ondas que esqueceram o oceano. Elas sentem a separação, a fragilidade, o medo de desaparecer. E dessa perspectiva limitada, aceitar pouco parece razoável. Afinal, o que uma onda pequena poderia reivindicar? Mas quando a lembrança retorna, quando a conexão com o oceano infinito é reconhecida, tudo muda. A onda continua sendo onda, mas agora sabe que pode assumir qualquer forma, qualquer altura, qualquer movimento. Porque sua essência é o próprio poder criador. Onde está a consciência que limita, se a fonte é ilimitada? O chamado agora é claro. Parar de viver como onda esquecida. Começar a viver como oceano consciente de si mesmo. Isso não é metáfora vaga para inspiração momentânea. É instrução prática para transformação permanente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa transição é descrita como mudança de estado. Um estado é ocupado conscientemente até que se torne natural. E então a vida externa reflete essa nova identidade interna. O próximo passo não é teoria adicional. É prática intencional que consolida o despertar em experiência vivida. Existe uma prática simples que consolida o reconhecimento da própria divindade. Ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer lugar. Consiste em silenciar a mente por alguns instantes e repetir internamente, com plena atenção, eu sou. Apenas isso. Sem completar a frase com qualificações limitantes. Apenas eu sou, na sua forma mais pura. Quando essa declaração é sentida profundamente, sem palavras adicionais, algo se abre. A consciência se reconhece como fonte criadora. E desse reconhecimento nasce a certeza de que toda realidade desejada já existe como possibilidade disponível. Depois de habitar esse eu sou puro por alguns momentos, a prática evolui naturalmente. A pessoa então completa a frase com aquilo que escolhe manifestar. Eu sou abundante. Eu sou amado. Eu sou pleno. Eu sou livre. Não como afirmação vazia repetida mecanicamente, mas como declaração consciente de um estado que está sendo assumido agora. A sensação de já ser aquilo que está sendo declarado é o segredo. Quando o sentimento de realização vem antes da evidência externa, a manifestação se torna inevitável. A realidade sempre obedece ao estado habitado com convicção. Essa prática transforma a relação com o tempo. Não há mais espera ansiosa pelo futuro. Não há mais apego doloroso ao passado limitante. Existe apenas o agora, onde o estado é escolhido e habitado. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse presente atemporal é o único momento onde a criação acontece. O passado foi criado por estados anteriores. O futuro será criado pelo estado atual. Quem controla o estado agora controla toda a linha temporal da própria experiência. Esse é o poder da consciência divina em ação. Se essas verdades ressoaram profundamente, se algo interno reconheceu a sabedoria compartilhada aqui, talvez seja valioso se inscrever neste canal e ativar o sininho. Não para acumular conteúdo, mas para continuar alimentando o despertar com lembretes constantes da verdadeira natureza. Cada vídeo é uma oportunidade de fortalecer o reconhecimento, de desfazer mais camadas de condicionamento, de habitar estados cada vez mais elevados. A jornada de despertar é contínua. E ter companhia nessa jornada faz toda a diferença entre retornar ao sono ou permanecer desperto. A pergunta que encerra também é a que abre toda a transformação. Se cada pessoa realmente é Deus em forma humana, com poder criador absoluto sobre a própria realidade, o que muda a partir desse momento? A resposta não está nessas palavras. Está na decisão que segue o reconhecimento. Porque saber a verdade sem vivê-la é apenas informação. Mas viver a verdade, habitar conscientemente a divindade, assumir apenas estados dignos dessa natureza, isso é transformação real. O oceano nunca deixou de ser oceano. A onda apenas esqueceu. E agora, lembrando, não há mais razão para aceitar menos do que a plenitude infinita que sempre foi sua essência original.